Pronto. Ainda bem que me toquei agora, no comecinho do JED. Começando de novo. Pra quem estava aqui, gente, eu tinha começado antes. Então, o que a gente vai ver, né? Essa parte de constitucionalismo francês vai ter características de Estado liberal, da mesma forma que o constitucionalismo estadunidense, certo? E a primeira Constituição da Europa, né, a primeira Constituição escrita europeia, vai ser a Constituição Francesa. Quando a gente fala de Constituição escrita, a gente não está falando aqui de documentos escritos. Por quê? Porque os documentos que a gente viu, né, do constitucionalismo inglês, eles eram escritos. Só que quando a gente fala de características de escrita ou não escrita para a Constituição, a gente está falando aqui de ser um compilado de normas ou de ser uma série de normas apartadas, né? E aí o que a gente tem nessa Constituição Francesa de 1791, que era ainda durante o período da monarquia, certo? Ela tinha essa característica, né, de ser um documento compilado, tá? E aí esse documento compilado, ele tinha características de limitar o poder do rei, certo? Declarando, né, ele enquanto um ser inviolável, um ser com decisões sagradas e supremas, né? E que tinha o dever e tinha a competência de sancionar projetos de lei que eram aprovados por 3 assembleias sucessivas. Só que ele fazia isso, né, já tendo uma influência nessas assembleias, tá? Então, era um legislativo que ele era eleito, né, mas ele era eleito por voto censitário, ou seja, ligado à quantidade de renda. Então, quem conseguia chegar nessas posições de poder, né, estava relacionado com quem tinha acesso a dinheiro mesmo, a poder, a quantidade de terras, enfim, capacidade produtiva, certo? Então, a gente está falando aqui de uma elite, né, de capacidade de voto, e essa elite com capacidade de voto era, obviamente, influenciada pelos interesses do rei, e aí, portanto, o rei, depois ele sancionava esses projetos, certo? Então, o poder judiciário, ele era composto por juízes, certo? E eles integravam esse tribunal de cassação, tá? Mas era um tribunal de cassação que era, né, elitizado, assim como todos os 3 poderes eram elitizados, tá? A gente ainda existia aqui, né, durante essa Constituição, um período de absolutismo monárquico, em que os estados nacionais, apesar de ter, apesar do rei ter um nível de limitação no seu poder, né, ele tinha um modelo de concentração dos poderes políticos no monarca, certo? Então, apesar da gente ter uma mudança com essa Constituição escrita de um pouquinho mais de limitação, até 1715, né, antes de 1791, o Luís XIV, ele ainda era essa figura que personificou uma espécie de ideal do absolutismo, né? Sendo esse rei sol, né? Dele aquela frase Je suis le loi, je suis l'état c'est moi. Então, eu sou a lei, né? Eu sou o Estado e o Estado sou eu. Né? Então, ele era o rei sol, né? O rei que tinha poder para tudo. Então, quando a gente tem ali a Revolução Francesa, em 1789, até 1799, certo? A gente vai ter um período de 3 fases, tá? E esse período de 3 fases, ele vai se dividir nesse primeiro período, que vai ter a primeira Constituição, né? Em que essa Constituição ela vai ser criada ali entre 1789 e 1792, com uma monarquia constitucional. Então, isso vai se dar com a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que aí a gente já viu, e vocês viram com a professora, né, égalité, fraternité e liberté, né, que é liberdade, igualdade e fraternidade, e tem uma outra característica que era muito marcante na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era a característica de forte proprietatização, né, de todos os poderes. Então, assim, propriedade era uma coisa extremamente bem protegida por essa declaração. Os direitos, eles protegiam a liberdade, ok, para alguns, né? Protegiam a igualdade para alguns também, fraternidade entre alguns, e, né, uma forte proteção da propriedade, né? Então, essa Constituição de 1791, ela tinha, por ter essas características embebidas, né, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai trazer essa característica do dinheiro é igual a poder, né? Então, características que vão se derramar no voto ser censitário, né? Então, a gente tinha a abolição de alguns privilégios, né? A ideia de que só a nobreza poderia decidir, mas ainda era extremamente limitado a um grupo bem privilegiado da sociedade, tá? Aí a gente vai ter uma segunda fase nesse período da Revolução Francesa, que é a fase da Convenção Nacional.
certo? Essa fase, ela vai de 1792 até 1795. E aí ela vai ter aqui a abolição da monarquia, né, com a proclamação da República, a execução do Luís XIV, a execução da Maria Antonieta em 1793. Vai ter um período chamado o Terror, né, que vai ter grande perseguição das entidades religiosas, grande perseguição de todos aqueles que eram considerados opressores, né, pelos revolucionários liberais, certo? E aí, nesse período, né, é chamado de terror porque realmente, assim, tinha um caráter revolucionário de destruição com as estruturas sistemáticas antigas, certo? Então, realmente, assim, perseguição de todos aqueles que eram considerados opressores. E aí, isso vai de 1793 a 1794, tá? E aí, a gente depois vai ter a declaração de medidas jacobinas, certo? Essas medidas jacobinas vão ser a parte da Revolução Francesa que mais vai se aproximar do nosso ideal de igualdade moderno, né? Apesar de que não é de fato exatamente o que a gente esperava, mas ela vai trazer características de voto universal masculino, né? Então não é mais censitário esse voto. Ela vai trazer características de fim da escravidão nas colônias, apesar de que isso dura muito pouco, vai apenas de 1794 a 1799. Porque, né, em 1799 a gente já vai ter a retomada do Senegal por esse período do diretório, né, que vai ter a revogação das medidas jacobinas. Então, a gente vai ter um período de curtíssima duração, né, em que há o fim dessa escravidão, né, inclusive vai ter toda uma discussão chamada La Question Noire, que é um período, né, em que revolucionários haitianos, que a Revolução Haitiana ela acontece de 1791 a 1804, eles vão à França, né? E eles são, inclusive, aplaudidos pelo legislativo, né? Então, os jacobinos, eles dão um forte apoio a essa Revolução Haitiana. Só que isso, assim, não dura muito tempo, né? E a gente tem fortes marcas de desigualdade entre o que era dito e mantido na França, com a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, que são conceitos dessa primeira geração de direitos liberais, que a gente apoia com muita força e que continuam sendo muito paradigmáticos para o nosso estudo constitucional. Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha marcas profundas de não aplicação disso para quem não era considerado cidadão, humano, de direitos, enfim, homem, né? Então, eu trouxe para vocês alguns autores que eu acho que são interessantes vocês talvez pesquisarem depois se tiverem interesse em se aprofundar nessas disparidades, que são o Walter Rodney, que ele vai escrever um livro chamado Como a Europa Subdesenvolveu a África, e vai mostrar justamente essa disparidade, né, entre essas ideias revolucionárias, mas que elas eram revolução para alguns, né, elas não de fato rompiam com o sistema de disparidade, mas sim faziam uma transformação do sistema de disparidade, né? Então ela colocava os burgueses nesse acesso agora ao poder, mas ainda tinha um processo de subalternização, né? A gente tem um marco histórico paradigmático, né? Um pouco mais pra frente, com a Conferência de Berlim, que vai ser esse processo de divisão da África, divisão das colônias entre os países europeus, né? Então, ela vai ser ali de 1884 a 1885. E a gente vai ter outros pensadores que vão falar sobre isso também. O M. Césaire, que ele vai falar sobre colonialismo, e o Frantz Fanon, que ele vai falar sobre o processo de colonização na própria mente humana, né? Então, tudo isso vão ser características relevantes para a gente entender por que essas medidas jacobinas elas não se perpetuaram no tempo, né? Porque, de fato, como eram revoluções liberais, revoluções burguesas, né, como vocês preferirem chamar, elas eram revoluções para não quebrar com a sistemática de poderio maior a alguns e menor poder a outros, mas sim mudar a dinâmica de quem estaria em cima e quem estaria embaixo, né? Então, não era, de fato, uma igualdade, mas sim uma mudança, né, de quem agora teria a capacidade de oprimir, tá? Então, outra característica interessante, né, das medidas jacobinas era o congelamento de preços, certo? E a gente vai ter uma terceira fase, né? Nessa terceira fase é quando, de fato, essas medidas jacobinas elas vão parar de funcionar,
né? E essa terceira fase da Revolução se chama Diretório. Essa fase do Diretório, ela vai de 1795 a 1799, certo? E aí ela vai ter, de fato, né, a revogação das medidas jacobinas por conta da assunção, né, da alta burguesia, né? Então, agora a alta burguesia ela passa a assumir os postos e cargos de governo, pontos de decisão, e por conta dessas ameaças externas e internas, justamente, né, porque a gente vai ter a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, ela de fato é um processo revolucionário de ruptura, então eles realmente, assim, destruíram todas as marcas estruturais, né, do processo colonial. Então, houve o assassinato em massa dos colonos, houve a perseguição dos colonizadores que estavam no Haiti, enfim, todo um processo realmente de destruição daquilo que era o processo colonial, né? E isso foi considerado não, uma ameaça externa. A gente também tem as marcas da ruptura dos Estados Unidos com o seu colonizador, a Inglaterra, né? Então isso também foi considerado uma ameaça externa. E uma série também de conflitos internos entre a alta burguesia e a baixa burguesia, né? E aí, nesse período, a gente vai ter o golpe do 18 Brumário, que vai ser, de fato, a ascensão do Napoleão Bonaparte. E aí, nessa fase, a gente realmente já chega a um ponto de as revoluções liberais, elas se tornam agora a manutenção de poder com um grupo específico, né, no nome do Napoleão, tá? Mas quais são as marcas desse constitucionalismo francês, né? Esse constitucionalismo francês de 1791, ele vai ter um impacto, né, de influência por conta desses princípios da igualdade, liberdade, fraternidade e propriedade nas constituições francesas de 1814, 1830, 1875 e até a Constituição de 1946. Inclusive tendo influência, né, em outras constituições europeias, como é o caso da Constituição da Bélgica de 1831, que vai trazer, né, também essas características que foram trazidas primeiro pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, e depois vai se derrocar, né, na construção da primeira Constituição Europeia, que foi a Constituição da França, tá? Ainda naquele período da monarquia constitucional. Ambas as constituições, né, elas foram influenciadas por essas ideias iluministas, por uma ascensão da burguesia, né, enquanto uma classe que tinha riqueza, mas não poder político, e aí por eles terem riqueza, eles buscam esse poder político por meio dessa Revolução Francesa, tá bom? Então a gente vai ter essas marcas, né, e as principais marcas que a gente consegue tirar, né, desse período tanto da França, né, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com a construção da primeira Constituição Francesa, mas também do constitucionalismo estadunidense, são duas questões principais, né? A criação de um controle de constitucionalidade, certo? Então, a gente vai ter um controle de constitucionalidade difuso, que ele vai nascer ali nos Estados Unidos, em 1803, com o caso Marbury versus Madison, e a gente vai ver mais à frente como que funcionou, né? Mas que basicamente veio a dizer que qualquer juiz poderia declarar uma norma inconstitucional. E a gente vai ter bem mais pra frente, ali já depois da Primeira Guerra Mundial, a construção do controle concentrado de constitucionalidade. E o controle concentrado de constitucionalidade, ele vai ser construído ali com Hans Kelsen, ali em 1920, certo? Mas a gente vai ver isso mais à frente na parte do constitucionalismo contemporâneo. E aí esse controle concentrado, né, ele vai ser o que a gente vê hoje com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sendo um tribunal constitucional, né, que vai fazer esse controle final da norma, tá? Então, aqui no Brasil, na verdade, a gente tem os dois, né? A gente tem a capacidade de controle de constitucionalidade difuso, que foi o que foi aprendido com o caso Marbury versus Madison dos Estados Unidos, mas a gente também tem a característica de uma corte específica que faz controle concentrado de constitucionalidade, que no nosso caso, né, é o STF, tá? E outra coisa que foi tirada desse período, né, foi a função promocional da Constituição. Então, a Constituição, ela vai ter, sim, a característica de limitar o Estado, né, inclusive durante o período da monarquia constitucional vai ter uma limitação, mas ela também vai ter a característica de promover direitos, certo? E aí, essa promoção de direitos, ela não vai ser de início, né, de direitos sociais, econômicos ou culturais. Ela vai começar, na verdade, com os direitos liberais, mas ela vai se expandir depois, né, para um Estado social, e esse Estado social ele vai trazer essas características de direitos sociais numa segunda fase,
E aí, mais à frente, quando a gente chega num Estado democrático, social, né, de direito, aí a gente vai chegar num período em que agora a gente vai ter também um trabalho do Estado e uma intervenção do Estado nos direitos econômicos e culturais, né? Eu estava confundindo as nomenclaturas do Kelsen e do Keynes, quando eu estava no comecinho do GED, mas o Keynes ele vai ter, né, também impacto, as teorias keynesianas vão ter impacto nesse período desse projeto, né, de intervenção do Estado na economia, porque seria a ideia de tornar o capitalismo mais acessível e mais social através da sua reforma interna, certo? Sem ruptura de fato, mas apenas um acréscimo, né, de uma terceira geração de direitos, tá? O que é mais que tem de característica relevante desse período, né? A gente vai passar de um positivismo a um pós-positivismo, certo? Então, aqui a gente está saindo de um Estado social para um Estado democrático, né? E social, de direito, né? E aí, o que a gente tem como essas definições, né? O positivismo jurídico, ele vai ser aquela corrente que vai ter as fortes características de constituições, normas postas escritas, né? Com aspectos morais e éticos, bem naquele sentido do que a gente viu na primeira Constituição francesa, né? E ela vai nascer, esse positivismo jurídico, ele vai nascer naquela escola de socialismo utópico de Saint-Simon, fortemente influenciado por pensadores como Comte. Só que aí a gente vai ter uma continuidade disso com, no século XX, né, no Círculo de Viena, a construção do neopositivismo, que seria um positivismo mais lógico, com uma filosofia mais analítica, um empirismo mais contemporâneo e mais ligado realmente a essa razão, né? E aí ele vai ter foco na ciência, na linguagem. Então, para os neopositivistas, né, o direito ele não é apenas a norma que está posta com os seus valores morais e éticos, mas ele também é aquela norma que está posta e deve ser analisada diante de uma linguagem lógica, né, e verificável. Então, aqui, quando vocês forem estudar hermenêutica, né, a cadeira de hermenêutica, que não é obrigatória, mas eu fortemente aconselho todos os alunos de direito a fazerem, porque eu acho que a faculdade é outra depois que você faz a cadeira de hermenêutica, eles vão discutir, né, a importância da linguagem para tanto a interpretação da norma quanto a própria formulação da norma, né? E aí, por fim, a gente vai chegar num pós-positivismo, que vai ser esse estado, quando a gente entra nesse estado social, ou seja, essa segunda geração de direitos, né, que vai ser caracterizado, né, por uma reação ao excesso de formalismo do positivismo, né, muito fortemente característico ali do pós-Segunda Guerra, né? Mas vai ter agora a valorização de princípios jurídicos, valorização da dignidade da pessoa humana, valorização da justiça material e a aproximação do direito com a ética, certo? Então, a gente vai tratar agora os princípios como normas jurídicas vinculantes, estabelecer o papel dos direitos fundamentais e superar essa visão tecnicista do direito, né? O direito não fica mais preso apenas a isso, tá? Então, essas são características muito, muito fortes que vão dar derrocada, né, em constituições que precederam a Segunda Guerra Mundial, certo? Como foi a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar, né, da Alemanha, de 1919, que tinham essas características de um Estado social, que tinham direitos fundamentais sociais, por conta de uma crise, né, sistemática do Estado liberal após o fim da Segunda Guerra Mundial, ali em 1914 a 1918. A gente vai ter uma forte crise econômica, uma destruição da capacidade produtiva de muitas pessoas. As pessoas que lutaram na guerra voltaram traumatizadas, muitos homens morreram na guerra. Então, a gente vai ter uma expansão ali de ideias socialistas, a necessidade da população de ser amparada pelo Estado. E é dessa forma que nasce o Estado social, né? Fortemente influenciado também ali pelo período da Revolução Russa de 1917. Então, essas características do Estado social, elas vão chegar aqui no Brasil, inclusive, influenciando o período da Constituição de 1934 da Era Vargas, né? Então, o que a gente viu até agora, né? A gente vai expandir isso um pouquinho mais à frente, mas a gente já entendeu que a gente teve um período de Estado liberal, certo? Que foi do século XVII até o século XVIII, certo? A gente vai ter um Estado social, né? Que vai estar ali no período
do século XX, né, que vai ser estruturado mais ou menos ali, e um Estado democrático, que ele vai nascer depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, esses três períodos do Estado, eles também vão ser marcadores, né, das gerações de direito, certo? Então, quando a gente fala de Estado liberal, a gente está falando da primeira geração de direitos, Estado social, a gente está falando da segunda geração de direitos, e Estado democrático, a gente está falando de uma terceira geração de direitos, tá bom? E aí, aqui a gente já pode entrar na parte do... Eu vou só passar aqui o slide pra gente conseguir continuar a matéria. Então, quando a gente fala de Constituição, a gente vai ter essas características, né, que eu já falei pra vocês, antes da gente entrar na parte de constitucionalismo contemporâneo, né? A gente vai ter características que vão conter, né, tanto direito público quanto privado, certo? Por quê, né? Porque a Constituição ela vai falar desse direito público, mas ela também vai definir os processos de privatização, o direito à propriedade privada, vai definir os direitos econômicos, pelo menos na Constituição do que a gente tem hoje, né? Ela vai ter suas características materiais e formais, ou seja, aquelas normas que são materialmente constitucionais, ou seja, de proteção de direitos, limitação do Estado, formação da estrutura estatal, mas ela também vai ter aquelas que são formalmente constitucionais, ou seja, porque elas estão inseridas na própria norma, elas se tornam, né, matéria constitucional, tá? E a matéria constitucional, portanto, ela pode ser qualquer coisa que está dentro da norma, tá? Então, quando a gente fala de norma materialmente constitucional, a gente está falando dessas normas nesses 3 limites, né, que eu falei pra vocês. E quando a gente tá falando de norma formalmente constitucional, a gente pode falar de literalmente qualquer coisa. Então, se houvesse um novo poder constituinte originário, né, aqui no Brasil, esse poder constituinte poderia colocar o que ele quisesse, né, dentro da Constituição, incluindo, sei lá, o jogo do tigrinho, né? Por quê? Porque o poder constituinte, ele tem esse poder, né, de constituir uma nova norma constitucional e, portanto, o que for formalizado dentro da norma se torna constitucional, tá bom? Então, temos essas características, já falamos da geração de direitos. Aí aqui, essa diferenciação, fazer essa diferenciação rápida, porque eu acho que ela é relevante para vocês entenderem um pouquinho do constitucionalismo contemporâneo, né? Os direitos humanos são aqueles que são internacionalizados, né? Nascem no plano global, são tratados celebrados pelos países, vão existir ali no plano internacional, e eles vão se decair, né, dentro dos direitos fundamentais quando eles entram nos estados. Então, são esses direitos, os direitos fundamentais são esses direitos humanos que se tornaram positivados dentro da Constituição do país, dentro das normas do país. E aí o conteúdo dos dois, ele acaba sendo o mesmo, porque eles vão os direitos fundamentais vão apenas beber dos direitos humanos, certo? Ocasionalmente, vai nascer algum direito fundamental dentro da nossa Constituição que não foi assegurado no plano internacional. E aí a gente tem aquele processo de internacionalização do direito constitucional, né? Ao invés do processo contrário, que seria a constitucionalização do direito internacional, tá? E o direito natural são aqueles valores, né, que a gente tem ali, que eles vão nascer no medievo, mas eles vão ser ainda mais tratados de uma forma agora mais racional, né? No medievo eles são tratados mais como algo correlacionando ética, direito e religião. E aí quando chega no período da modernidade, ali com as revoluções liberais, a gente vai começar a tratar esse direito natural como um valor intrinsecamente humano, porque o humano pensa, né? Então, por ser racional, o humano tem direitos que são racionais, né? Mas esse direito natural, né, ele traz essa perspectiva universalista da coisa. Então, a ideia de que a gente tem valores éticos políticos que, mesmo que não estejam positivados em norma alguma, eles são atemporais, imutáveis, né, existentes em todos os povos da humanidade, porque são universais diante da natureza racional humana, porque são normas, né, racionais, tá? Entendendo isso, a gente chega nos níveis da pirâmide constitucional, tá? Que eu acho que isso aqui é relevante também para vocês entenderem como funciona e por que a norma constitucional ela prevalece em relação às outras. Então, quando a gente fala da pirâmide constitucional, a gente está falando de níveis das normas, né? E esses níveis das normas, eles vão ter um nível constitucional, que vai ser aquele superior, né? Quando vocês estudam Introdução ao Estudo do Direito do Estado, vocês vão ver que Kelsen ele também vai trazer a ideia de que a gente tem uma norma hipotética fundamental, né? Que ela daria origem a esse nível constitucional, tá? Mas
aqui a gente pode partir do pressuposto daquilo que a gente consegue ver, né? Daquelas normas genuinamente positivadas, porque a norma hipotética fundamental, ela, portanto, hipotética, né? E ela daria fundamento a esse nível constitucional, basicamente para dizer que o nível constitucional ele tem razão de existir, razão de ser, explicar o sentido dele com base na existência de uma hipótese, né? Mas partindo aqui daquilo que a gente consegue tratar como norma positivada escrita, a gente tem esse nível constitucional, certo? Que vai constituir, né, a Constituição, mais as emendas constitucionais, mais as emendas revisionais, mais os tratados internacionais de direitos humanos que foram elevados a nível constitucional. Ou seja, após a emenda constitucional, certo? A gente teve uma emenda constitucional que deu essa cláusula de equivalência, né, com a emenda constitucional 45 de 2004. E aí, antes disso, a gente não tinha essa possibilidade, certo? Então, tratados internacionais de direitos humanos, eles não podiam ser levados ao nível constitucional antes de 2004, mas após 2004, após a emenda constitucional 45, todo o tratado de direitos humanos, né? Tratado Internacional de Direitos Humanos, que for aprovado diante dessa cláusula de abertura, ou seja, diante do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, daquela metodologia específica, né, cumprindo com o formalismo daquele artigo, né, eles se tornam, portanto, agora como emendas constitucionais, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Convenção de Nova York, né, das pessoas com deficiência, a gente tem convenções sobre o direito dos idosos, que foram elevados a esse nível de proteção internacional, certo? De nível constitucional mesmo, certo? Então, eles podem ser usados, inclusive, para fazer análise de constitucionalidade de outras normas, tá bom? Por quê? Porque eles estão nesse nível elevado de norma constitucional, tá? Da supremacia da Constituição, né? Abaixo do nível constitucional, a gente vai ter o nível supralegal, que vai ser um nível que não mais nascem normas nesse nível, tá? Essas são as normas que foram tratados internacionais de direitos humanos assinados e ratificados antes da emenda constitucional 45 de 2004. Então, até 2004, quando esses tratados internacionais de direitos humanos eles eram ratificados, eles não podiam ser elevados a nível constitucional, mas eles também não podiam ser tratados apenas no nível legal, ou seja, eles não eram apenas lei, eles não eram apenas lei complementar, eles não eram apenas decreto-lei. Eles eram um nível normativo acima, supra, né? Que não bate de frente com a Constituição, mas também não está incluído dentro da Constituição e que está na supralegalidade, né? Mas que ele pode ser utilizado para a formação do nível legal, tá? Então, a gente vai ter esse nível supralegal, que é como se ele ficasse meio que fora da piramidezinha kelseniana, porque esse nível supralegal, né? Ele vai ser o entendimento brasileiro, né? E aí, a gente vai ter agora o nível legal, que vai incluir aqui, né? Leis ordinárias, leis complementares, decretos-leis, instrumentos normativos com força de lei, tá? Então, outros tratados internacionais que não sejam de matéria de direitos humanos, eles também vão cair nesse nível, ok? E o nível infralegal são aqueles instrumentos regulamentadores, né? Então, decretos executivos, portaria do CNJ, enfim, portarias diversas, elas vão cair nessa parte, porque ela é infralegal, ela vai meio que só complementar a norma legalizada, tá bom? Estando nesse nível infralegal. Então, basicamente, a gente vai ter essa pirâmide constitucional funcionando dessa forma, tá? E aí, pra falar pra vocês rapidamente, a gente vai ter agora a entrada, né, na próxima fase do constitucionalismo, saindo do constitucionalismo moderno, a gente vai entrar no constitucionalismo contemporâneo, que ou seja, onde a gente está agora, né, do século XVIII, né, até os nossos dias. Então, a gente vai ter aquela ruptura ali, né, após o século XVIII, tá? A gente vai ter todo aquele processo, né, de saída da modernidade, de entrada numa Primeira Guerra Mundial, que ainda ali é considerado o período da modernidade, tá? E aí a gente vai entrar, né, por conta de todo aquele período de crise, né, porque Weimar, apesar de ter sido, a professora conversou isso com vocês em sala, né, tanto Weimar quanto a Constituição Mexicana tinham essas características muito sociais, né, de proteção social muito forte, só que era uma proteção social muito forte que incomodou muita gente. Por quê? Porque a Alemanha estava super endividada,
ela tinha assinado um tratado que foi muito ruim para a sua economia, né? Porque os vencedores da Primeira Guerra Mundial impuseram isso. Então, havia um forte crescimento de uma insatisfação nacionalista, né? Apesar de Weimar ser um período extremamente paradigmático dos direitos sociais, da luta progressista, era também contraposto por uma minoria conservadora muito radicalizada e muito nacionalista. O professor Martoni Montalverne, que é um dos constitucionalistas mais famosos da Unifor, e na verdade da nação, assim, do Brasil, ele é um dos constitucionalistas mais benquistos, né, atualmente, ele escreveu um livro falando sobre o Supremo Tribunal e o Reich, né, e falando justamente sobre como a Constituição de Weimar, ela, apesar de ser muito social, ela também dava muita abertura para uma ruptura institucional, né? E aí é justamente o que acontece, né? Essa insatisfação, ela é tomada por certos grupos políticos ali na Alemanha. E esses certos grupos políticos, né, eram os grupos hitleristas, né? E aí a gente vai ter o estopim da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí com esse estopim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma ruptura sistemática com os direitos humanos, direitos fundamentais, direitos sociais. Não havia mais liberdade, né? Tudo que a gente entendia por humanidade é rompido com, né? E aí a gente vai ter o pós-Segunda Guerra. Esse pós-Segunda Guerra vai dar origem a esse neoconstitucionalismo, o constitucionalismo contemporâneo, tá? O constitucionalismo contemporâneo, como a gente vai ver, ele tem características divididas, né, a gente pode dizer, de fases, né, de momentos historicamente relevantes, que a gente vai ver em 3, né? Então a gente vai ver neoconstitucionalismo, constitucionalismo latino-americano e transconstitucionalismo, tá? Transconstitucionalismo e constitucionalismo latino-americano a gente vai ver só na próxima semana. Então hoje a gente vai entender o que é constitucionalismo contemporâneo, quais são as características que elas existem dentro desses 3 movimentos, e a gente vai entender as características do neoconstitucionalismo. Então nesse período a gente vai ter quais são as principais coisas, né? A gente vai entender que agora a gente sai de um período de ver os direitos como direitos do homem, ou seja, direitos de uma minoria da população, e passa a ver os direitos como direitos humanos, intrinsecamente ligados à nossa característica de humanidade, justamente por todo aquele período de genocídio, né, da Segunda Guerra Mundial. A gente vai sair de um Estado democrático para um Estado democrático de direito, né, que ele vai ser de fato positivado na norma, porque a gente vai ver que a ruptura ela vai existir não por conta do positivismo em si, né, mas por conta de um positivismo que ele dava abertura para a entrada no período constitucional de Weimar de minorias nacionalistas, né, que queriam romper com o próprio Estado democrático, né? Então a gente não tinha um Estado democrático resiliente, ele não era um Estado democrático que conseguiria perdurar. Por quê? Porque ele dava abertura justamente por ser democrático demais, né? Aquele paradoxo do Karl Popper, né? De que quando se hiper aberto a toda e qualquer ideia, a gente abre espaço também para ideias que proíbem as ideias que buscam dizimar o contrário, o pensamento contrário, né? Ideias que abrem espaço para autocracia e para ditadura e para genocídio, enfim. Então, a gente vai, né, sair desse período de um Estado puramente democrático para entender que agora é um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado que a gente tem a Constituição que se protege, né? Ela não deve deixar uma cláusula de abertura grande o bastante para que, em caso de um maluco chegar no poder, ele tome, né, as rédeas de forma absurda e rompendo mesmo com as características do Estado democrático, tá? E aí, pra gente entender bem essa fase, a gente precisa entender os elementos do Estado, né? Vocês já viram isso em Introdução ao Estudo do Direito do Estado, então eu vou fazer apenas uma breve revisão. Mas quais são as características que a gente tem no Estado, tá? O Estado, ele vai existir como uma preservação, né, de um bem comum daqueles que existem dentro dele. Então, a gente vai ter algum nível de regulamentação para promover uma paz, né, um bem-estar dos membros que existem no Estado. E aí os seus elementos, né, eles vão ser divididos em 3 níveis. O primeiro dos níveis sendo os elementos materiais, que são os elementos, ou seja, que a gente pode
não necessariamente tocar, mas que eles são palpáveis, né, visíveis, que são os elementos do território, né, que a gente pode delimitar o território, e os elementos materiais, que a gente pode contabilizar a população, tá bom? Então, os elementos materiais são esses dois, território e população, tá? Os formais são aqueles que vão formalizar a existência desse Estado. Então, um ordenamento jurídico e um governo que vai deter, né, a característica da soberania. Então, a gente tem 3 características formais, 3 elementos formais, que são ordenamento jurídico, governo e soberania, certo? E o elemento final, que é o elemento finalístico da coisa, né, teleológico, ou seja, a finalidade do Estado, que é o bem comum, tá bom? Então, a gente vai entender que a população, né, vai ser aquele conjunto de cidadãos que formam a base do Estado, né, que é de onde a soberania, ela parte, né, porque o poder, né, como a professora Daniela sempre fala, emana do povo, né, é composto por pessoas diversas, unidas por laços não só culturais, étnicos, religiosos, sociais, mas por laços jurídicos, e esses laços jurídicos são a cidadania, certo? Então, a população é esse conjunto de todos os indivíduos que vão existir dentro de um determinado território. Apesar de os povos de terreiro serem completamente diferentes dos povos evangélicos, serem completamente diferentes dos quilombolas, serem completamente diferentes dos povos indígenas, serem completamente diferentes das sociedades que existem nas capitais, certo? Apesar de a gente entender que a cultura de Fortaleza, ela vai ser completamente diferente da cultura de uma cidade do interior aqui do estado. A gente chega em Russas, 2 horas daqui, a cultura já vai ter características diferentes, o sotaque é diferente, os padrões sociais são diferentes. Entretanto, todos nós somos ligados por um vínculo chamado nacionalidade. E esse vínculo de nacionalidade, né, ele vai ser formalizado e dar para a gente as obrigações e os direitos que advêm da cidadania, certo? Então, é um laço jurídico, né, de poder participação em poder político por meio de eleições, referendos, e também a inclusão, né, enquanto povo por meio da nacionalidade, certo? Então, a população é o todo, ou seja, inclusive os estrangeiros que entram no país, eles têm o direito, porque eles habitam ali dentro do território, né? Então, eles vão ser protegidos, vão ter direitos fundamentais assegurados, e eles se tornam participantes políticos, né, através do vínculo de nacionalidade, que torna essas pessoas parte do povo, ou seja, aqueles que são nascidos ou naturalizados, tá? O território, né, como a gente sabe, engloba ali as terras, a água, o subsolo, o mar territorial, espaço aéreo, etc. Então, é todo o espaço geográfico, né, de domínio do Estado. A soberania, né, é o poder de exercer de forma autônoma, de um Estado exercer de forma autônoma, sem depender da existência de outro Estado. Então, o Estado brasileiro, ele vai exercer poder dentro do Estado, dentro da nossa nação, dentro do nosso território, em cima da nossa população, sem depender, por exemplo, dos seus vizinhos mais próximos, sem depender de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, etc, certo? E aí a gente vai ter a soberania, que ela vai se dividir em 2 áreas, né? Interna, que é aquela que cria, aplica leis e mantém a ordem dentro da nação, e de forma externa, porque ela vai ser caracterizada pelo reconhecimento internacional de outras nações, do Estado brasileiro, do desenvolvimento de relações exteriores, né, entre uma nação e outra, tá bom? E a gente vai ter, né, por conta da existência dessa soberania interna, a criação do ordenamento jurídico, que é esse sistema de normas todos que a gente falou, né, que a gente conversou e que constroem a existência dessa pirâmide keynesiana, né? E aí ela é bem naquele sentido do brocado romano, que diz súbitas sociedades e bijus, né? Que basicamente significa onde há sociedade, também haverá direito. Então, todo canto onde uma sociedade se estrutura, haverá necessidade de algum tipo de direito, seja esse direito escrito, formalizado ou não, tá? E aí, quando a gente fala de finalidade do Estado, né, a gente está falando aqui de um bem comum. E aí, esse bem comum, ele vai se alterar ao longo das eras, né? Por isso que a gente vai estudar as gerações de Estado. Por quê? Porque no período do Estado liberal, o que era promover condições que beneficiassem a população é diferente do que a gente percebe com a criação do Estado social, que a gente vai começar a ver o sentido de justiça, de segurança, necessidade de educação,
saúde, igualdade social, que é diferente da terceira geração de direitos, que a gente vai começar a ver a necessidade de o Estado intervir também em aspectos culturais, em aspectos econômicos, certo? Então, a gente vai, esse bem comum, né, na contemporaneidade, a gente vai ver ele de uma forma a entender que ele vai ultrapassar os interesses individuais, né, ou grupais, né, e vai tentar entender a sociedade como uma estrutura de bem comum que deve coexistir no máximo possível. Então, é bem naquele sentido do que a professora falou, que a democracia ela não é um governo de uma maioria sobre uma minoria e assim, de uma forma a tolher, né? Mas é uma coexistência das maiorias com as minorias de uma forma equível, né? Ao máximo possível na proteção desse bem comum, tá bom? Então, o que é que a gente já viu até o momento, né? O Estado moderno, ele vai se consolidar ali no finalzinho da Idade Média, certo? Especialmente após a crise do feudalismo e com o fortalecimento do poder dos reis, né? Porque o feudalismo, como vocês sabem, ou pelo menos devem lembrar um pouco da época da escola, foi existe essa forte distribuição, né, de feudos entre diferentes senhores feudais, né, que detinham o poder sobre aquela área. E aí, quando o feudalismo ele entra em crise, a gente vai ter o fortalecimento do poder dos reis. Por quê? Porque esses feudos eles passam a fazer parte do território nacional, que era território dos reis, certo? Com a criação da origem do Estado absolutista, tá? Que aí ele era, né, fortemente predominante ali na Europa, naquele período, né? E que aí ele vai ser rompido quando a gente chega no período das ideias liberais, iluministas, ali das revoluções liberais, né, das revoluções burguesas, tá? E aí a gente vai ter aqui um início de uma limitação positivada, né, do Estado e o reconhecimento de direitos individuais, de uma organização mais racional do Estado, né, a racionalização máxima da construção desse Estado, e ela vai nascer aqui a nossa primeira geração de direitos, né? Que vai ser essa geração dos direitos liberais, né? E que eles vão proteger a nível de legalidade mesmo da norma que estava posta, tá? Aí a gente chega num segundo nível de Estado, né, que eu gosto de dividir, na verdade não só eu, né, isso aqui é baseado no livro do Ad Bulos, do doutor Ad Bulos, que é um doutrinador, e ele vai beber também um pouquinho do esquema proposto pelo Lênio Luiz Streck, né, que foi um juiz do STF nosso, que em 2001 ele vai definir basicamente o Estado moderno como saindo do período absolutista, né? Ele entra num período de um Estado liberal, e esse Estado liberal ele se divide em dois. Um Estado puramente legalista, que é o que a gente vai ver ali no período da Constituição primeira, né, desses Estados liberais, então com os Estados Unidos, com o constitucionalismo francês, e aí ele também vai ter um Estado de direito, certo? Esse Estado de Direito ele vai se dividir em 3 fases, tá? Essas 3 fases são a fase do Estado liberal de direito, que vai ter, né, esse conteúdo jurídico do liberalismo, de uma limitação estatal, né, então um estado mínimo, pequenininho, tá? A lei enquanto uma ordem geral e abstrata, né, e não um impedimento dos interesses individuais. E aqui a gente vai estar tratando de uma proteção do indivíduo, né? E o controle se dando por meio da sanção, tá bom? Só que aí quando a gente chega numa segunda fase, né, com o Estado social de direito, a gente vai ver um período de uma proteção social e prestações positivas de leis sendo agora instrumentos de ação concreta do Estado e facilitação de acesso, né? Então o Estado ele agora tem o papel de, por meio da lei, né, proteger os interesses dos grupos, né, promover os interesses da população, tá? E aí quando a gente, né, bem após a Segunda Guerra Mundial, a gente entra no Estado democrático de direito, a gente vai estar numa terceira geração de direitos, em que o que vai ser protegido agora é a igualdade, né, a busca por uma transformação do status quo por meio da atuação estatal.
Então, a lei, ela não é mais agora só um instrumento de concretização do Estado, de facilitação de acesso, mas é principalmente um instrumento agora de transformação social, né, de justiça social, tá? E aí ela vai ter o papel, né, de fazer isso na sociedade enquanto comunidade, não só um grupo, né, que coexiste, mas uma comunidade que deve ser promovida de forma a um bem-estar comum, tá? Então, a gente aqui vai ter o nascimento de um impacto educacional, o impacto cultural, o envolvimento do Estado em espaços econômicos e realmente uma reestruturação desse Estado democrático, tá? Então, basicamente, essas são as características que a gente tem nesses contextos, tá? Dos estados, das fases dos estados, né? Então, aqui, ó, Estado de Direito, né? Ele vai ter esse papel de legalidade, atos previstos em leis, né? Então, se não há um crime, né? Então, não a lei ela é nula, né? Se o crime ele não está posto, a lei ela não se aplica, né? A gente tem uma igualdade perante a lei e uma previsibilidade e segurança jurídica, certo? O Estado liberal, né, que como eu falei pra vocês, ele vai ser fortemente marcado por esse Estado pequenininho, uma separação de poderes, limitação do poder do Estado pelo próprio Estado, né? Liberdades individuais e características dessas constituições das revoluções liberais, tá? Mas ele não interfere, né, nas desigualdades estruturais e materiais, tá? O Estado Social de Direito, ele já vai ter algum tipo de reação às desigualdades deixadas pelo fim do liberalismo. Então, a gente vai ter as marcas da crise do Estado liberal, o fim da Primeira Guerra Mundial, né? O afastamento, então isso aqui é fortemente marcado pela Constituição Mexicana, a Constituição de Weimar, tá? E o Estado, ele aqui começa a ser um pouquinho mais intervencionista, né? Então, ele vai começar a atuar nas esferas da cidadania mesmo, pela promoção dos direitos sociais, da justiça social, certo? A aplicação dessa economia que eu falei para vocês, que é chamada de mista, né, do Keynes, que basicamente significa que a gente continua tendo uma economia capitalista, só que é uma economia capitalista em que o Estado ele intervém um pouquinho mais, tá bom? Então, ele não é agora mais um Estado mínimo, né? Não é um controle total do mercado, né? É uma colaboração entre o mercado e o Estado, tá? O Estado, ele vai passar a se tornar quase que como uma empresa, né? E aí, portanto, né, a gente tem a proteção do trabalhador, a criação de uma série de direitos sociais durante esse período. Já o Estado Democrático de Direito, como eu falei pra vocês, ele vai ser marcado ali pós Segunda Guerra Mundial, né? Fortemente marcado pelo período da Lei Fundamental de Bonn, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ele vai ser aquele que vai dar origem, né, ao constitucionalismo contemporâneo, tá? Então, a gente vai ter uma combinação, né, entre legalidade e democracia, ou seja, a norma é positivada, mas é uma norma positivada que ela vai servir também para a proteção da própria democracia, com uma maior participação popular, uma constituição da Constituição mesmo como uma norma suprema, ou seja, normas que forem infralegais, né, infraconstitucionais, elas não podem ter o poder de derrubar a Constituição, né, que era uma grande problemática das constituições do Estado Social, o caso principalmente da Constituição de Weimar, que ela abria essa cláusula, não tinha nenhum tipo de cláusula de barreira que protegesse a Constituição de ser atacada por normas que não fossem de nível constitucional, tá? Então, a gente vai ter aqui uma força normativa da Constituição, né? A Constituição, ela sendo o suprassumo da legalidade, né, de um país, tá? E a gente vai ter aqui a proteção maior, né, e promoção de direitos fundamentais como norma positivada dentro da Constituição e uma independência maior do judiciário e do acesso à justiça. Então, o judiciário aqui ele vai atuar também como um promotor dos entendimentos de como a norma pode ser aplicada a depender da passagem do tempo, né? É um pouco daquele ativismo judicial que a professora viu com vocês, tá bom? Então, aqui a gente vai ver as características marcadas do constitucionalismo contemporâneo que vão existir nesse período do Estado Democrático de Direito, tá? Esse Estado Democrático de Direito, assim como o constitucionalismo contemporâneo, né? Ele vai começar a existir ali durante a segunda metade do século XX, pós a Segunda Guerra Mundial, e ele vai suceder o constitucionalismo moderno
com períodos de grande impacto de redemocratização pós-Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu falo de pós-Segunda Guerra Mundial, eu tô falando a nível global, tá? A nível de Brasil, a gente só vai ter realmente essa reconstituição pós-Segunda Guerra Mundial ali em 1988, com a nossa Constituição e período de redemocratização brasileira, tá? Porque a gente teve um período de ditadura após a Segunda Guerra, né? Durante a Segunda Guerra e após a Segunda Guerra que ele se estendeu, né? Então a gente vai ter aqui essas características que mundo afora, né, pós-Segunda Guerra já estavam sendo fixadas, no Brasil elas só vão chegar ali em 88, tá? Mas vai ter essas fortes marcas, né, de uma Constituição programática, né, de um totalitarismo constitucional, ou seja, a ampliação do conteúdo das constituições, e essas constituições elas passam a incluir normas programáticas diversas, com diversas políticas, promessas de política pública, princípios sociais, econômicos, educacionais, certo? E ela vai ser, né, o suprassumo da legalidade, ou seja, um totalitarismo constitucional. Então, tudo que é constitucionalizado, né, até questões que podem ser regidas por leis ordinárias, se tornam constitucional de fato, tá? Então, a gente não tem agora mais só matéria constitucional, né? Aquilo que é matéria formalmente constitucional se torna matéria constitucional, tá? Então, a gente tem uma série de normas que poderiam facilmente ser apenas leis ordinárias aqui no Brasil e que passam a se tornar símbolos nacionais da Constituição, né? Recentemente, no último inciso, eu não lembro a numeração do último inciso, gente, porque é tanto inciso naquele artigo 5º, mas a última que colocaram, acho que foi ano passado, inclusive, essa reforma, é sobre direitos de proteção digital, né? Proteção dos seus dados informacionais. E a gente já tinha uma norma, né, ordinária que protegia isso, mas foi constitucionalizado, né? Então, a gente tem tantas coisas dentro da Constituição que a gente passa até por esse processo chamado de totalitarismo constitucional. Parece que toda norma, para se tornar irrelevante o bastante para proteger, né, um bem jurídico, ela tem que ser constitucional. O que não deveria ser assim, né? E aí, qual é o problema desse totalitarismo constitucional? Né? A gente tem um desprestígio da lei. Então, a própria lei, ela se torna menos relevante. Então, a gente tem um excesso de normas, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem um excesso de normas na Constituição. Então, a gente tem quase que uma desconstitucionalização e uma deslegistificação e uma desregulamentação. Por quê? Porque a gente vai colocar normas demais dentro da Constituição, a ponto de que a gente não consegue cumprir com aquilo que foi programado pela Constituição. Então, a gente tem uma deslegitimação da Constituição, né? E aí uma redução do processo legislativo ordinário, né? E isso contribui para uma desregulamentação porque a gente tem uma crise de eficácia, né? Então, a gente promete, mas não cumpre, não tem segurança jurídica. Então, é assegurado a todos nós o direito de proteção dos nossos dados. Mas vocês sabem que todos os dias os dados de vocês, inclusive nessa chamada aqui, né, estão sendo usados pelo Google. Então, os nossos dados informacionais, eles são usados pelos algoritmos das nossas redes sociais, né? Então, tudo é utilizado, né? Inclusive, a LGPD, ela mal funciona para os órgãos públicos, quiçá, né, a nível de entidades privadas, como são as redes sociais. Então, assim, a gente tem, de fato, a ineficácia, uma crise de eficácia, uma crise de segurança jurídica, porque tudo é prometido, mas nada é cumprido, tá? Então, a gente tem aqui também uma problemática de ineficiência legislativa, né, e a criação de N microsistemas. Então, dentro do direito privado, né, com o Código Civil, a gente vai ter agora o microsistema do Código de Defesa do Consumidor, o microsistema do direito da criança e do adolescente, o microsistema da lei comercial, o microsistema da lei empresarial, né, microsistema do direito de família, vários microsistemas, né, e a gente tem pouca integração dessas normas. Então, a gente tem uma perda, né, da aplicabilidade dessas normas. Elas se tornam, né, como eu falei para vocês, dentro dessa crise de eficiência e crise de segurança jurídica. Elas perdem a sua autoridade. Por quê? Porque a eficácia social foi comprometida, tá? Então, isso leva ao quê? Uma insegurança jurídica, porque as interpretações, elas acabam também sendo muito voláteis por conta da pouca aplicabilidade. Porque
a aplicabilidade ela é mal feita, quando a gente tem um conflito entre partes, é levado a nível constitucional, aí STF decide, STJ decide, só que, ocasionalmente, vai aparecer um juiz, de repente um desembargador, que decide que não interessa que o STJ falou que a norma deixa claramente, né? Foi até um caso que eu acho que um dos colegas de vocês, uma das colegas de vocês, na verdade, comentou no horário EF da semana passada, na sexta-feira da semana passada, né? Que foi o caso daqueles desembargadores em Minas Gerais, que apesar da norma jurídica, ela claramente dizer, né, que prática sexual com menor de 14 anos é estupro, os desembargadores simplesmente decidiram ir contra o que foi decidido pelo STJ e falar, não interessa muito pra gente essa norma federal, a proteção constitucional do direito do menor e do adolescente. Eu acho que a nossa interpretação aqui é que pode sim, né? Não tem problema não. Ideologicamente, alinha-se com o nosso pensamento, então a gente vai fazer essa politização, né? E decidir em cima do nosso projeto político ideológico. Então, a gente tem vários casos aqui no Brasil, né, paradigmáticos de decisões que, constitucionalmente ou a nível de norma infraconstitucional, né, tem características fortemente ligadas a projetos políticos, a projetos sociais, né, que ao mesmo tempo podem ser interessantes porque vão proteger de uma forma ou de outra alguma parcela da sociedade que é menos protegida, também podem ser muito problemáticas porque coloca o judiciário nesse espaço de superego da sociedade, né? Ele é esse pai, né? Esse nível de paternalismo mesmo, de posso decidir para além do que foi posto, né, na norma, posso decidir muito além, inclusive baseando nas minhas próprias ideologias, nas minhas próprias éticas, nas minhas próprias morais, a ponto de deturpar a norma, tanto, né, por meio dessa interpretação, né, que a norma, ela sequer mais tem eficácia social. A gente chega num nível de insegurança jurídica absurdo, porque a norma diz uma coisa e o judiciário decide que vai interpretar de outra forma. Então, essa é a grande problemática do nosso constitucionalismo contemporâneo, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem uma relevância da sua hermenêutica constitucional, que vai aprimorar a base de princípios e valores, vai impulsionar direitos fundamentais e sociais, dentro desse debate jurídico, a gente também tem uma perda de eficácia social e a gente tem a proliferação de interpretações diversas, né? Que levam a expectativas frustradas diante, né, do judiciário. E o judiciário atua dessa forma justamente por quê? Porque há uma falta de atuação, né, do legislativo e do executivo. Ou seja, a descrença, na verdade, ela se torna de ordem pública. Há uma descrença no Estado democrático de direito. A descrença, de fato, ela está na descrença do legislativo, porque o legislativo se nega a legislar sobre certas normas, né? Eles passam a maior parte do dia, né, dos dias que eles vão discutindo, brigando, fazendo papagaiadas enormes dentro do Congresso Nacional, né, fazendo corte para Instagram. Então, há uma deslegitimação do legislativo, né? Há uma deslegitimação do executivo, que muitas vezes, né, atua privilegiando certos grupos da sociedade. Então, a gente vê isso com o caso do agro, a gente vê isso com o caso de bancos, né, de banqueiros, e isso causa uma descrença muito grande, uma frustração muito grande da sociedade em relação a esses dois. A sociedade busca uma solução por meio do judiciário, e o judiciário é obrigado, né, a atuar para, de alguma forma, conseguir dar eficácia a essas normas. Ele também é dado o espaço, talvez muito maior do que deveria ter, né, de interpretar a norma, inclusive para além daquilo que poderia, né, legalmente ou constitucionalmente, tá? Então é uma supralegalidade, né? É uma decisão de agir para além do que é legalmente permitido, tá? E aí, quais são as principais características desse constitucionalismo contemporâneo, então, né? A gente tem uma Constituição aqui que ela é dirigente, né? Então, ela vai ter normas programáticas, ela vai dizer o que deve ser, mas não necessariamente vai dizer como
se aplica aquilo. Ela muitas vezes fala, há de se aplicar, por exemplo, uma lei de antidiscriminação racial, e há de se fazer uma lei sobre isso. E aí, pronto. Aí agora temos que esperar que o legislativo se mova para fazer uma norma sobre aquele tema, entendeu? Então a gente tem aqui, nesse processo, né, de uma Constituição que é dirigente demais, que é programática demais, além da perda de eficácia, a gente também tem uma banalização do texto constitucional, porque tudo pode estar no texto constitucional, né? A gente vai ter, assim, uma cultura de um constitucionalismo exacerbado, né? Tudo, literalmente qualquer coisa pode estar dentro da Constituição. Tem dois autores, né, o Jorge Bourdieu e o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que eles alertam para uma hipertrofia da Constituição. Por quê? Porque a gente vai comprometer a própria autoridade dela. A Constituição vai ficar tão enorme, tão gigantesca, tudo vai estar tão dentro da Constituição, que ela vai passar a ser vista como nada, né? Não tem eficácia, então por que a gente está dando tanta atenção, né? Então, a ordem constitucional ela fica deslegitimada por conta disso, né? Há uma ruptura com a ordem constitucional e dá abertura, né, para críticas desonestas, né, e antidemocráticas, né, como foi o caso do 8 de janeiro, mas que eles ficam fundamentados porque a Constituição não se aplica por conta da sua exacerbação de tamanho, né? E aí, o que a gente tem também mais de positivo, né, nesse constitucionalismo contemporâneo? As características de direitos fundamentais nas constituições da contemporaneidade. Então, aqui a gente vai ter respostas maiores a demandas sociais. Então, essa sociedade, essa demanda, né, dos movimentos sociais para uma sociedade mais justa e igualitária, ela vai ser incluída na Constituição por conta dessas demandas. Então, a gente vai, na Constituição, falar sobre questões de inteligência artificial, questões de proteção de dados. Tem temas que talvez não estejam postos diretamente escritos na Constituição, mas eles vão se tornar matéria constitucional por conta de terem que chegar ao STF, porque a Constituição ela protege de demandas sociais. E aí chega no STF, o STF precisa decidir sobre biotecnologia, sobre eutanásia, sobre inseminação artificial, sobre inteligência artificial, sobre transgênicos, sobre, enfim, uma série de coisas. Porque a gente tem várias demandas, né? E aí a gente vai ter aqui a criação de instrumentos de proteção dessas liberdades públicas, que são extremamente relevantes, que são as garantias dos direitos fundamentais. Então a gente vai ter a ADI, o habeas corpus, ação popular, mandado, e outros mecanismos de controle de constitucionalidade, né? ADC, ADPF, enfim, que são mecanismos que eles vão preservar o texto constitucional e garantir a efetividade desses direitos fundamentais. Então, hoje em dia, o que a gente tem a Constituição poucas vezes se aplica sem a atuação do judiciário, porque há uma falta, né, do legislativo e do executivo. E aí, diante dessa falta, há a necessidade de atuação do judiciário. E aí que a gente entra no neoconstitucionalismo como uma corrente relevante ali a partir da década de 90, né? Ela ganha esse destaque porque vários autores europeus e americanos começam a analisar essas mudanças que foram percebidas no direito constitucional contemporâneo e dão uma rotulagem teórica para essas mudanças, né? Não é necessariamente um movimento jurídico histórico realmente inovador, como a gente teve no período do constitucionalismo moderno, no período do constitucionalismo medieval, que era muito histórico, foi um processo muito histórico. Mas sim um movimento mais jurídico mesmo, da aplicabilidade dos direitos dentro dessas novas sociedades contemporâneas, né? E aí esse neoconstitucionalismo, ele vai ter esses caráteres pós-positivistas, né? Então, é uma corrente teórica que vai trazer, né, essa tentativa de tratar da evolução do direito constitucional, certo? De fazer um sistema coerente de princípios, tá? Mas que não é uma escola inovadora, né? Ela vai utilizar conceitos já antigos, só que readaptados para um cenário jurídico atual. Então, esse constitucionalismo, né, ele vai ter, muitas vezes, atribuído a origem à Europa pós-Segunda Guerra Mundial, né,
com o surgimento do Estado Constitucional Social, que visava reconstruir essas instituições e um Estado de direito após o colapso dos regimes totalitários ali do nazifascismo, né? E aí a gente vai ter entre aspas, nascimento do neoconstitucionalismo. Mas não é exatamente um marco histórico, né? Porque esse termo ele começa a ser utilizado de fato ali a partir de 1990, certo? Então, ele vai ter algumas características, mas são características que são importadas, né, de outras escolas anteriores, tá? Mas o que a gente vai ter principalmente, né? Uma impregnação da Constituição normativa, né? Uma Constituição de forte conteúdo axiológico em todos os setores da vida social e política, né? Então, é uma Constituição que o Ricardo Guastini, ele gosta de chamar de Constituição invasora, né? Que vai conter princípios e direitos fundamentais com força normativa real, que vai refletir valores morais, éticos e culturais que são internalizados pela sociedade, ou seja, um conteúdo axiológico que está posto dentro da Constituição, né? Conteúdo político mesmo, está posto dentro da Constituição, que garante uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, a aplicação entre os particulares quando levada à justiça, né? Que vincula não só o Estado, mas também empresas, instituições e cidadãos na busca, né, desse maior alcance constitucional, certo? E que vai ser um período de uma Constituição que ela vai ser reorganizada com uma base valorativa e normativa de todo o sistema jurídico, tá? É um sistema que, então, ele vai integrar, né, a tradição constitucional americana de garantismo e judicialização com o modelo europeu, né, que carecia de textos constitucionais rígidos até meados ali do século XX. E ela vai ter fundamentação na força normativa da Constituição, né, o neoconstitucionalismo, forte força normativa da Constituição, supremacia da rigidez constitucional, né, então, a ideia de normas como a gente tinha ali, né, no constitucionalismo inglês, né, de baixa rigidez, né, a ideia de que uma lei ordinária poderia trazer uma espécie de emenda, né, constitucional, ser constitucionalizada, não existe mais aqui nesse período. Aqui a gente tem uma ideia de positivação por rigidez constitucional e para alteração dessa Constituição é por meio de emenda mesmo, tá? A gente vai ter uma aplicabilidade, uma busca, pelo menos, né, de discussões de uma aplicabilidade mais direta e imediata dos direitos fundamentais. Então, inclusive em processos, é muito comum, né, para quem já estagia. Eu não sei quantos de vocês, porque eu acho que a maioria aqui é realmente do segundo semestre. Mas vocês, quem já estagiou, né, sabe que é muito comum a gente ver, como fundamentação jurídica, inclusive, a gente falar de direitos fundamentais da própria Constituição. Falar, poxa, juiz, é o seguinte, a Constituição está prometendo esse direito esse x, e por que não está sendo aplicado, né? Então, essas normas, elas são muito programáticas, elas vão definir que há necessidade de ser criada uma lei ordinária para a aplicação dela, mas há também um dirigismo estatal que ele vai tentar aplicar isso por meio de política pública e quando não funciona, né, a pessoa ela vai atrás da aplicação disso por meio do judiciário. E aí o judiciário, né, ele vai considerar a própria norma constitucional como embasamento jurídico bastante sem a necessidade apenas, né, da norma ordinária. A gente vai ter uma forte separação de poderes, mas como vocês vão ver, são aqui características, né, que já existiam em outras escolas do constitucionalismo. E a gente vai ter também a sobreinterpretação constitucional, ou seja, para tentar eliminar esses vazios normativos, né? Por exemplo, sobre a questão da inteligência artificial, né? Porque a gente tem uma sociedade que é muito acelerada, então a gente tem uma série de coisas que surgem com muita rapidez e não dá tempo, né, para o nosso legislativo conseguir suprir todas essas demandas da sociedade. E muitas vezes esse legislativo sequer quer legislar sobre alguns temas, né? Ele se nega a legislar sobre alguns temas. E aí, diante disso, a gente tem a criação de vazios normativos, ou seja, a gente não tem nada que normativize em cima daquela questão social, daquele problema social. E aí, diante dessa falta, né, a gente vai na busca, né, de um controle judicial, tá? E aí, então, a gente vai ter aqui um controle judicial
mais técnico, que tenta ser mais imparcial, mas que atua ocasionalmente de uma forma mais política. E aí a gente vai ter aqui, né, a aplicação desse processo, essa nova forma de pensar do direito, né, com mais princípios, mais ponderação do que subsunção, mais valores constitucionais do que formalismo normativo, mais ativismo judicial do que passividade legislativa e uma postura de mais hermenêutica valorativa e aplicação do direito, né? Uma ideia bem pós-positivista mesmo, do Dworkin, do Alexei, do Zabreski, que vão trazer essa ideia de reaproximar o direito da moral e valores éticos das normas jurídicas, né? Então, a gente vai superar essa ideia de um formalismo normativista, com a introdução de agora de que o juiz não é apenas um aplicador da lei, mas um intérprete que deve levar em conta os valores e a aplicação de princípios para decidir as questões da sociedade, tá? Então, há um conjunto de mudanças que incluem uma força normativa da Constituição, meio naquela ideia do Conrad Hess, né? E uma expansão da jurisdição constitucional. Então, aqui a gente vai ter a expansão daquela nova dogmática de interpretação constitucional, da nova hermenêutica constitucional, né? Uma valorização enorme desses princípios inscritos ou não na Constituição, né? Aqueles que são considerados implícitos, né? Então, a gente vai ter aqui essas características do pós-positivismo. É por isso que o neoconstitucionalismo ele é ocasionalmente chamado também de constitucionalismo pós-positivista, tá? Enfim, essas são algumas das principais características. E aí a gente chega na questão da diferenciação daqueles conceitos que foram trazidos pela professora em sala de aula. Eu tô em dúvida, eu não coloquei aqui, mas tá no material de vocês por escrito, tá? Que é a diferenciação entre judicialização da política, ativismo judicial e politização da justiça. Então, enquanto que a judicialização da política é um processo de a sociedade busca que o judiciário dê uma resposta, porque a gente tem questões políticas e sociais que não foram resolvidas pelo executivo e pelo legislativo e que precisam ter uma decisão e aí, portanto, são levadas ao judiciário por conta dessa omissão do legislativo e do executivo, tá? Então, diante da ineficiência de outros poderes, a gente tem um contexto social específico que fica com um vazio legislativo, um vazio de atuação do executivo, né, vazio de política pública, por exemplo, e que o judiciário, portanto, ele é provocado a atuar dentro dos limites da lei do que foi pedido, certo? Então, não necessariamente há uma vontade política por parte dos juízes, mas há consequências políticas dessas decisões, né? Quem ativa, quem busca a atividade judicante, nesse caso, é a própria sociedade, tá bom? Por conta da falta do executivo e do legislativo. Já o ativismo judicial, ele é a atitude do judiciário que vai além da interpretação da lei. Então, quando ele é movido, né, por essa busca da atividade judicante, ele atua para além da própria técnica jurídica. Ele vai aqui preencher lacunas, fazer interpretações mais amplas, né? Uma nova hermenêutica constitucional, aplicação mais proativa, expansão de sentido, aplicação de princípios de uma forma mais expansiva, né? E do que o alcance do direito da Constituição geralmente iria, né? Se fosse uma atuação mais técnica, mais pragmática. Então, aqui há uma aplicação realmente do pós-positivismo de uma forma muito forte, né? E nesse caso, existe com forte força, né? Quando o legislativo ele falha em atender essas demandas sociais. Então, a gente não implementa, né? Ou, por exemplo, o executivo não implementa políticas públicas, há uma insatisfação, e o judiciário, ele atua, né, na interpretação de proteção maior, agindo mesmo como um poder que é contra-majoritário diante da inação do executivo e do legislativo, na garantia de direitos de minorias, certo? Então, ele vai atuar nesse ativismo judicial. Ele é chamado de ativismo porque é a atuação de um ativista, só que judicializado, né? A busca da judicialização, da judicialização da política, a gente vai ter a atuação, ocasionalmente, expansiva do judiciário, que se chama esse ativismo judicial. Mas quando a gente fala de expansiva, a gente não está falando aqui de desvio de legalidade. O que é desvio de legalidade? É quando a gente chega na politização da justiça, que seria a decisão dos juízes com base em influências políticas, em opiniões públicas, em opiniões deles, né? Em interesses pessoais, em interesses que saem do ordenamento jurídico e que comprometem
a imparcialidade do judiciário, né? Então, são juízes que atuam com base nos seus projetos pessoais, com base em pressões externas, com base realmente criando, né, essa politização que vai contra e desvia-se da legalidade, né? E aí o que é que isso gera, né? Uma desconfiança nas decisões, uma instabilidade jurídica, pouca segurança jurídica, né? Decisões que vão ser voluntaristas e ocasionalmente, né, e geralmente, na verdade, vão interferir na lógica política do Brasil e de outras nações, né? Então aqui os agentes eles vão atuar com base nos fins e não com respeito aos procedimentos, ou seja, a gente vai para um desvio de legalidade mesmo. E é a grande problemática que é discutida no texto da Ingeborg Maus, que é orientadora da Universidade de Frankfurt, do professor Martoni Montalverne aqui da casa, que eu já citei hoje, no dia de hoje, né? E que ela vai escrever sobre o judiciário como esse superego da sociedade, ou seja, aquela ideia que eu falei pra vocês de um judiciário paternalista, um judiciário que ele vai decidir acima de tudo que é entregue a ele, porque ele não deve ter esse poder todo, né? Ele não deve ter um poder ilimitado. Nenhum dos poderes deve ter poder ilimitado, né? Então ele vai atuar como esse superego da sociedade, como esse protetor da ética e moral daquela sociedade. Só que isso é muito perigoso, porque a gente abre espaço, né, para uma atuação de politização da justiça, né, de intervenção política do judiciário. E a depender de quem está decidindo, isso pode ser extremamente arriscado e, inclusive, recair, né, em deterioração da ordem constitucional, né, e processos antidemocráticos mesmo, tá? Então, o ativismo judicial, ele acaba sendo necessário por conta da omissão do legislativo e do executivo, mas há de se ter uma cautela muito grande a que nível, né, vai se permitir essa participação do judiciário com o risco de se politizar a justiça, né, com base em influências políticas e opiniões dos juízes, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem para discutir hoje, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Fiquem totalmente à vontade para mandar. Eu vou só pegar aqui o link de presença e respondo vocês, tá bom? Prontinho, gente, o link de presença tá aí no chat, tá? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, eu vou ficar aqui esperando mais um tempinho. Eu posso tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? O material eu vou enviar pra vocês. Obrigada, Dimitri. Nada, Fagner. Eu vou parar de gravar aqui, né?